Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do EliteCast. Estamos aqui diretamente de São Luís, dos estúdios Elite aqui. Então, se você é de São Luís e está precisando gravar algum podcast, algum curso, aqui é a sua casa. E hoje estamos aqui com uma visita ilustre da minha grande amiga Leila Brito. Tudo bom, Leila? Olá, tudo bem com você? É uma honra estar aqui. Que bom, ó. Leila tá aqui em São Luís para gravar, né, os módulos da Elite Pós, então em breve vocês vão ter aí aulas também com a Leila. Mas Leila, para poder a gente começar aqui, né, eu sei que é difícil encontrar alguém que não te conheça, mas fale um pouquinho, quem é a Leila Brito, como é que ela começou na área da engenharia, como foi a tua história até chegar até aqui? Eita, bom, eu me formei lá em 2012, mas eu fui uma daquelas pessoas que se formou na engenharia porque não sabia o que ia fazer da vida. Fui para engenharia porque era que todo mundo estava indo. Mas eu tenho um histórico, né? Os meus pais trabalhavam em loja de materiais de construção, então eu cresci dentro da construção civil. Para mim era meio que óbvio eu ir para essa área, mesmo eu não tendo uma noção do que um engenheiro faria ou do que um arquiteto faria, eu falei, vou ficar dentro dessa área, porque no pior dos cenários eu administro a loja de materiais de construção para os meus pais e continuo dentro do negócio da família, né? Foi mais ou menos esse raciocínio. E aí eu comecei a faculdade em 2008, aí quando foi em 2012 me formei, totalmente insegura, desesperada, meu Deus, e agora o que eu posso fazer? Não me sentia capacitada para tocar obras, para fazer projetos, para fazer dimensionamento, tinha medo de entregar currículo, de fazer entrevista. E se eu, Foi e se eu for contratada, como é que eu faço? exatamente, exatamente. Eu pensava assim: minha própria empresa eu não consigo ter porque eu não sei fazer nada. Mas se eu for contratada, se eu não sei o que responder na entrevista, eu não vou saber o que eu faço. Mas no melhor do cenário aqui, eu acho que é melhor eu passar em alguma empresa e ter um engenheiro responsável por mim para eu aprender com ele e depois eu abrir minha própria empresa. Mas nada nenhuma das ideias ia para frente. A insegurança realmente ela me travou e eu não sabia o que fazer, fiquei totalmente desesperada. Mas dentro de mim eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender, até por ver os meus pais sempre empreendendo, né? Então, ver os meus pais tendo a liberdade de, por mais que o empreendedor tenha um trabalho e uma responsabilidade, a gente pode marcar o médico no horário que a gente quer, ir para o Pilates, para academia. Meus pais me levavam, me buscavam da escola, conseguiam participar dos eventos escolares. Então, para mim, eu via aquilo como um modelo de família. Eu admirava muito e falava, nossa, minha mãe, enquanto mulher empreendedora, consegue, eu e meu irmão, né, os dois filhos, consegue cuidar muito bem da gente, estar presente, eu tive pais presentes, e mesmo assim eles conseguem ter a empresa. E aí eu acabei criando dentro da minha cabeça que é inadmissível trabalhar para uma outra pessoa ou para uma outra empresa e ter que cumprir horário e não poder ter a minha liberdade de tempo. Então, esse era o meu maior valor, né? Eu quero ter a minha liberdade de tempo, quero ser dona da minha vida, eu quero conseguir fazer as coisas que eu tenho vontade e também, obviamente, ser uma engenheira de sucesso. Aí foi quando eu comecei a empreender. Não, e também isso aconteceu comigo, foi um dos motivos de eu ter saído da caixa, né, só que eu demorei um pouco mais que Leila, porque sempre eu, né, por sorte, ou sei lá, eu sempre tive emprego, né? Então, ou seja, desde que meu primeiro dia de formado eu já estava empregado, depois eu passei no concurso da Caixa, então eu sempre tive emprego. Mas uma coisa que me angustiava muito, Leila, era exatamente isso. Eu falava, a minha vida ela não pode acontecer no intervalo do trabalho. Aquilo me incomodava de uma maneira que eu sabia que não ia demorar, um momento eu ia ter que tomar essa decisão, né? Também tomei e acho que também penso da mesma forma. Mas eu sei que tu passou por tudo isso, né? Tu comentou que tu fez pós-graduação de estrutura de concreto. Fiz. Eu também cheguei a me matricular, fiz só a primeira disciplina quando eu vi que não, isso aqui não é para mim, já desisti. Mas então, como é que tu descobriu, né? Hoje você é uma grande referência aí no Brasil na área de regularização de imóveis. Como foi que tu descobriu essa área? Tá. Só fazendo uma observação. Por que eu fui fazer a pós-graduação de estrutura? É muito interessante isso. E eu descobri isso em terapia, olha que louco. Para mim, ao auge dos meus 21, 22 anos, né, saindo entrando na vida adulta, né, com as responsabilidades de fato pesando na cabeça, para mim era muito mais fácil eu virar para as pessoas, pais e amigos, até para a internet, que naquela época não era tão forte assim, e falar, eu ainda estou estudando, do que falar, eu me formei e estou desempregada. Então, nessa expectativa de eu ainda estou estudando, sou uma acadêmica, alguma coisa do tipo, eu pensava, vou para pós. E na pós, quando eu entrei na pós, a minha cabeça já estava assim, já vou para pós focada no mestrado. Daí, mesmo que eu não tenha dinheiro, vou me virando aqui, mas eu estou estudando. Então, eu nunca olhei para pós como, vou aprender. Eu olhava como, claro que eu aprendi, Vou me obviamente, ocupar.
Vou me ocupar. Exatamente. Então eu saía da pós cheia de coisa para estudar, cheia de trabalho para fazer, e aí eu procrastinava naquela tal da procrastinação ativa. A gente tá produzindo, mas não com um caminho certo, não com um objetivo. E aí na minha cabeça tava, nossa, eu tô fazendo a pós e aí eu vou conseguir fazer prédios, mas não, eu não quero fazer prédios, não. Só que, então, como que aconteceu que não deu certo na parte de estrutura? Porque não era nem o que eu queria mesmo, né? Eu só queria ocupar o tempo. Logo quando eu me formei, em 2012, em 2013 trocou, foi ano eleitoral, se eu não me engano, foi quando trocou a administração da prefeitura da minha cidade. Eu sou de Montemor, interior do interior de São Paulo, a região metropolitana de Campinas. E tinham poucos engenheiros na cidade. E aí, cidade pequena, todo mundo se conhece, os meus pais comerciantes há muito tempo, meu pai muito influente, o prefeito conhecia o meu pai e sabia que a filha dele, né, estava fazendo engenharia civil, só não sabia se eu tinha me formado. E aí, eu peguei um processo, porque os meus pais, para tentar me ajudar, né, pra me incentivar, falaram assim, vamos começar a documentando a nossa loja. Que a nossa loja tinha sido feita sem nenhum projeto, que todo mundo, na maioria das pessoas, né? Todo mundo não, mas a maioria faz. Um estudo do CAL, inclusive, diz que 80% das construções no Brasil foram feitas assim, né? Chama o pedreiro ali, o empreiteiro, o mestre de obra faz e... Desse jeito. E ainda mais tendo material de construção, então eu já tinha contato com pedreiro. Meus pais já se sentiam um pouco engenheiro, porque tinha contato com engenheiro e arquiteto o tempo todo, então também foi uma das obras irregulares. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí do estágio, essa é uma frase muito importante que eu ouvi. O meu antigo chefe, ele falou para mim assim, por que você não trabalha com obras prontas? E eu fiquei, do que ele tá falando? Aí ele falou pra mim assim, ó, que não deu certo pra gente te efetivar, eu trabalhava numa construtora que fazia prédios e tal, era estagiária, óbvio, e não consegui me efetivar. Daí ele falou isso pra mim, por que você não trabalha com obras prontas? Você não tem que fazer absolutamente nenhum dimensionamento, é só fazer o projeto do que tá pronto, na maioria das vezes é só linha, porque é implantação, cálculo de áreas, contas básicas de matemática, e um laudo. Então tem que saber fazer uma inspeção para conseguir fazer um laudo, básico também da engenharia. Tá, beleza. Fiquei com isso na cabeça, mas não me movimentei. Falei isso para os meus pais conseguiram entender um pouco mais do que ele queria dizer. Eu juro que eu não, na hora assim, eu ouvi aquilo, não entendi o que ele queria dizer. E aí os meus pais falaram: "Ah, então faz o seguinte, documenta a nossa loja. Documenta a nossa loja, testa, vê como é que é. Vê se você gosta, vê se você entende, porque daí, o que meus pais faziam? Eles eram tipo despachante imobiliário. Eles pegavam a documentação dos clientes e faziam a aprovação nos bancos, Losango, Caixa, e antigamente, né? Para que a pessoa pudesse comprar o material de construção financiado e pagar em 32, 36 vezes, a perder de vista. Então, eles faziam muito isso, só que naquela época não precisava de projeto aprovado na prefeitura. Só que as coisas começaram a mudar um pouquinho, e aí o banco começou a exigir um pouquinho mais de documento, um pouquinho, daí de repente estavam exigindo a parte de prefeitura. Só que quando eles começaram a exigir a parte de prefeitura, eu já estava um pouco mais inserida no mercado. Então, nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu fui fazer a documentação na loja dos meus pais, para conseguir averbar em matrícula e ver se é legal, pensando já nesse avanço que o banco teria. Beleza, cheguei lá na prefeitura, entreguei um projeto, que eu tenho até vergonha de mostrar, mas eu tenho ele. Não fiz topografia, não fiz detalhes, o quadro de áreas totalmente amador. Fiz do jeito que veio na minha cabeça lá, nem sabia direito. Eu sabia mexer no CAD, mas eu não sabia fazer o desenho. Eu sabia fazer várias coisas no AutoCAD, mas como que é a configuração do desenho, qual norma eu tenho que usar? Esses detalhes eu não tinha muita consciência. Então, eu entreguei o projeto lá, o engenheiro que me atendeu, obviamente, zombou de mim, falou que era para contratar um engenheiro para fazer meu processo. Aí eu falei para ele que eu era engenheira, ele deu risada, eu me senti muito, muito, muito diminuída, não foi uma risada legal, uma descontração, não foi realmente assim, muito diminuída. Ele falou, não, você tem que contratar um engenheiro, e zombou de mim. Beleza. Só que nisso, o prefeito viu na câmera que eu estava lá e que eu estava mexendo com projetos. Nesse instante, ele ligou para o meu pai e perguntou: a sua filha já se formou? Estou precisando formar a minha comissão de profissionais técnicos na Secretaria de Obras e Planejamento. Aí meu pai falou assim: sim, ela se formou. Engraçado, eu estava saindo da prefeitura, meu pai me ligou e falou assim: volta, que o prefeito quer fazer uma entrevista com você. Fui tremendo. Prefeito, não quer fazer entrevista comigo.
Fui me tremendo, não sabia nem o que responder direito. Ainda bem que foi uma entrevista bem sutil do tipo, preciso de gente para trabalhar comigo, você topa? Né? Alguém vai me ensinar? Sim, eles te ensinam lá, beleza, topo. E aí eu entrei, comecei a trabalhar na prefeitura, eu falo que foi a melhor experiência que eu tive na vida. Quem tem essa possibilidade aproveita, porque lá dentro eu aprendi a corrigir plano diretor, a entender código de obras, a entender os desafios que os munícipes têm para conseguir aprovar os seus próprios projetos, conseguir pegar um pouco mais de fama, inclusive, na cidade, porque todo mundo... Aí eu me tornei diretora de obras, então todo mundo que ia até a prefeitura queria falar com a Leila, então bastante pessoas na cidade começaram a conhecer o meu nome, começaram a saber que eu existia, e eu fiquei quase 5 anos nessa. E aí eu senti que eu tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender, que eu já estava meio que estagnada. Só que nisso eu não esperei sair da prefeitura para abrir meu escritório. O que que aconteceu? Logo que eu comecei como engenheira dentro da prefeitura, eu comecei a entender os bastidores da aprovação de uma obra, tanto de uma obra nova como de uma obra já pronta. Eu já comecei a entender que eu poderia fazer isso lá na época da loja, para as pessoas, para os nossos próprios clientes. Então, eu comecei a empreender sem ter um escritório propriamente dito. Então, as pessoas chegavam lá na loja dos meus pais e eles falavam. Aí, comecei a me divulgar na cidade. Na época, a gente me divulgava no rádio. Era outdoor, banner, panfletagem. E começou a vir muita gente realmente atrás de mim, porque eu tinha um trabalho diferencial, eu sempre fui muito cuidadosa com as coisas que eu faço, então eu fui aprender, eu aprendi, então beleza, eu vou fazer o melhor de mim. E eu conseguia fazer os processos saírem de forma adequada, de forma um pouco mais rápida, e as pessoas iam me contratando, e de repente eu vi que eu cheguei no limite de conhecimento dentro da prefeitura da parte política, da parte de legislação, digamos assim, e que dentro do meu escritório eu ia ganhar muito mais. Então, falando em números, na prefeitura na época, eu estou falando de 2013, eu tirava um salário de 3.600, que eu me achava rica, me achava rica. Só que com o passar do tempo, por projeto no escritório, era 5.000. Só que eu não tinha tempo, porque das 8 às 5 eu estava na prefeitura. Daí eu contratava algumas pessoas para trabalhar junto comigo para fazer a parte da documentação. Só que mesmo assim a prospecção precisava de mim. As pessoas queriam falar comigo e só podia atender depois das 5 horas da tarde ou então de final de semana. Eu comecei a comprometer todo o meu final de semana, trabalhava até 10, 11 horas da noite, às vezes deixava de conseguir atender cliente porque os horários que eles podiam, eu estava na prefeitura. E eu comecei a perceber que eu precisava realmente sair dali, que não tinha mais espaço para eu crescer. Sou muito grata, mas ali eu já tinha crescido no meu limite e começar a focar de fato no meu escritório. E foi desde então que não saí mais, só estou expandindo, atendendo cada vez mais cidades, mais regiões, mais estados e mais pessoas trabalhando junto comigo, os meus alunos trabalhando em parceria comigo. Eu amo a minha área. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Já aconteceu de uma pessoa, um aluno chegar para mim e pelo menos a impressão que eu tenho, e talvez tu possa ter mais do que eu ou não, de repente é algo pontual. Muita gente fala assim, pô, mas regularização de imóveis, isso aí é atividade de engenheiro e arquiteto, isso aí não é o despachante que faz. Fala um pouquinho por que é necessário ou qual a vantagem, né, em um engenheiro, um arquiteto atuar nessa área. Tá, não é qualquer pessoa que pode fazer, porque a gente tem as atribuições técnicas. Eu acho que o mais importante de tudo é o laudo técnico de vistoria. Esse é o ponto mais importante. Ah, mas a prefeitura não pede. Realmente, algumas prefeituras não pedem o laudo técnico, mas independente da prefeitura pedir ou não, a gente tem as NBRs que diz que a gente tem que fazer o laudo técnico de vistoria antes de emitir o habite-se. Então, para emitir a documentação de prefeitura, tem que ter um responsável técnico. Se a pessoa não é engenheiro, se não for engenheiro, não for arquiteto, ela não consegue fazer isso. Ela vai precisar contratar. Nesse contratar, ela pode até empreender enquanto um despachante imobiliário, fazer dinheiro, ok. Mas nós já temos a atribuição técnica, então a gente já consegue fazer isso. Isso é um ponto positivo para a gente, uma grande oportunidade para o dinheiro ficar todo para nós. Dá para trabalhar sozinho, dá para trabalhar de casa, não preciso nem ter um escritório. Então, para que eu vou precisar de um despachante para captar o cliente para mim, né? Sendo que as partes de prefeitura já são obrigatórias por lei que eu faço. Então, a gente tem a lei de registros públicos para fazer a documentação da obra, que é a que o cartório de registro de imóveis usa, exige projeto aprovado, alvará de construção, habite-se, responsabilidade técnica de projeto, responsabilidade técnica de execução de obra. O laudo depende, alguns cartórios pedem, outros não, mas como eu disse, a gente sempre faz. E a certidão negativa de débitos da Receita Federal. Então, esses 4 primeiros documentos que eu falei aqui, somente engenheiros, arquitetos, técnicos e tecnólogos em edificações podem também fazer de obras prontas, né? Então, é uma competência muito boa, financeiramente também é excelente, e faltam profissionais justamente porque eles têm esse pensamento que você falou.
Aí as pessoas não conseguem fazer o que elas querem fazer na cidade, porque não tem profissionais que sabem fazer em todas as esferas a regularização completa. Muita gente acha que é só o projeto de prefeitura e só o alvará, ou mesmo que não ache que é só isso, só sabe fazer isso e vende só isso, né? E larga o cliente com o alvará e a chave na mão. Muitas vezes eu percebo que o engenheiro, o arquiteto, ele se prende muito na área técnica, né? Então ele não consegue nem enxergar as oportunidades que tem fora. Então, quando ele é contratado por um despachante para fazer, ele está se sentindo bem pra caramba porque ele está fazendo o métier dele, né? Sim, Quer fazer o exatamente. projeto e aí ele, pô, isso aqui realmente é atividade de arquiteto de engenheiro. Mas, como tu falou, eu tenho duas possibilidades, né? Eu assumir tudo e ser o coordenador geral para poder, inclusive, se for necessário, né, dominar todo o processo, ou eu posso simplesmente ser contratado. Então, obviamente, que faz mais dinheiro quem domina Exato. todo o processo. Exatamente. Eu costumo falar assim: você tem duas possibilidades. Ou você me contrata ou você aprende comigo, porque não tem exceção. Toda obra precisa ser documentada. Se você vai avaliar uma obra, ela não tem documento, se você não ofertar aquele documento para aquela pessoa e fazer a documentação, pode ser que naquele momento ela não faça com você, porque ela não sabe o que você faz. Mas no futuro, quando ela precisar, ela vai ter que fazer com alguém. Aí, no processo de inventário, o que seja, ela vai ter que fazer com alguém. E não vai ser você que vai ganhar esse dinheiro, porque você não divulgou para ela que você faria. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque o primeiro ponto importante é assim, como eu vou vender esse serviço, né? A gente sabe que 80% das obras no Brasil, das construções, elas não têm documentação. Inclusive, isso é uma coisa que meus alunos ficam loucos no início, porque assim, para poder fazer os primeiros laudos para se credenciar no banco, tem muito banco que exige que o imóvel, que seja feito esse laudo de avaliação, mesmo que seja esse primeiro para ele se credenciar, ainda não é um laudo do banco em si, é para se credenciar no banco. Mas mesmo assim, muitos analistas do banco eles pedem que o imóvel esteja documentado. E aí é muito comum alunos nossos, meu Deus, estou desesperado aqui na minha cidade, eu não encontro imóvel que tenha documentação e tudo. Então, assim, mas como ofertar esse serviço? Já que potenciais clientes tem muitos, porque tem muita construção irregular. Mas como eu chegar para essa pessoa, ali o seu Zé, que está ali no bairro, para falar para ele que é importante isso? O primeiro ponto aí tu já falou, que é o processo de inventário, né? Se um dia ele precisar transmitir os bens dele, vai ter um primeiro problema. Mas ele vai falar, mas aí deixa para meus filhos resolver essa bronca aí, eu não quero não. Mas para Escuto o muito. presente, qual é a vantagem de fazer esse processo de regularização? Murilo, ó, a gente tem duas vertentes, né? Eu costumo falar que eu não convenço o cliente que ele precisa de regularização. Isso é muito difícil, é muito desgastante. Mas a gente tem dois caminhos, né? Mas não é ou, é e. O primeiro caminho, que é o mais comum, principalmente para quem está começando, é o educacional. Então, estar presente nas redes sociais, se a gente fala assim, ah, panfleto é coisa de antigamente. Não sei, dependendo da sua cidade, se as pessoas são muito antigas, o panfleto talvez funcione, o anúncio em rádio talvez funcione, tem que analisar cada caso independente. Então, educar as pessoas sempre fomentando dentro da mente delas que a documentação ela é primordial, que ela beneficia porque valoriza o imóvel, porque a pessoa vai ter gastos desnecessários depois na hora de fazer inventário, trazer para ela a realidade, uma coisa que eles gostam muito de ouvir, né? Vai corrigir o seu IPTU, muitas vezes vai diminuir o valor do IPTU, desdobro, você vai ter o seu IPTU individualizado, porque eles fazem várias casinhas no mesmo lote. Então, trazer a realidade da população do bairro ou da cidade que você quer exercer e trazer esse trabalho mais de formiguinha, que é o educacional, e traz muito resultado, só que a longo prazo. Então, 3, 4 meses para as pessoas ficarem vendo ali as suas postagens, ouvindo as divulgações, para começarem a te procurar. E o outro caminho que a gente tem que fazer em conjunto é o caminho que eu chamo de enxergar onde o nosso cliente está. Então, hoje, o meu cliente, 80%, meu escritório Papel da Casa, em Campinas, hoje 80% do meu cliente está na mão dos corretores de imóveis e imobiliárias. Então, eu faço parcerias, eu participo de vários grupos de network, associações, o meu time participa, a gente precisa estar inserido nesse meio para conseguir pegar esses clientes a carteira de clientes desses corretores. E os corretores, eles ficam muito felizes porque eles não têm atribuição técnica para fazer o que a gente faz. Então, para eles ganham duas vezes. Eles ganham com a parceria e eles ganham porque eles vão conseguir vender o imóvel valorizado em 30% até 50% a mais. Então, eu não faço esse serviço de ficar indo em porta e conversando, né? Uma coisa bem legal que a gente faz tem associação de moradores? Normalmente tem associação de moradores, eles têm grupo de WhatsApp, é bem comum. Faz um contato,
vê quem é o presidente, vê quem é o vereador, entende quem está por dentro dessa associação, verifica se você consegue entrar nesse grupo, verifica se você consegue marcar uma reunião com essas pessoas, que sejam, um bairro de 600 pessoas, que 30 pessoas vão nessa reunião, dá uma palestra, fala sobre a importância da documentação, explica, né, eles têm essa ideia, eu escuto praticamente todo dia, meus filhos que se virem, explica para ele que se ele deixar os filhos que se virem, ele pode perder esse imóvel, que foi o bem mais precioso que ele construiu na vida toda, porque os filhos deles não vão conseguir fazer o inventário. Inventário é trabalhoso, demorado, é caro. A gente vê com tristeza nos olhos muitas famílias perdendo o imóvel porque não tem dinheiro para conseguir fazer o inventário. Morre a mãe, morre o pai, pagar 2 inventários? Não tem como. Aí, explicar isso para eles, fazer esse tipo de... Eu chamo muito de comercial ativo, né? 80% do tempo do empreendedor precisa ser do comercial ativo. Se você não tem tempo ou não gosta de ter o comercial ativo, realmente você não vai conseguir empreender. É claro que quando a gente, né, já tem um certo nome, né, mas isso não é uma coisa que vem da noite para o dia, a tendência é eu precisar gastar menos energia no marketing, porque acaba que uma pessoa vai indicando outra e tudo e facilita, mas de fato... Para quem está começando... De fato, para quem está começando, isso é muito importante. E eu percebo claramente, né, que muitos profissionais da nossa área técnica, engenheiro, arquiteto, tem esse receio, né? Tem essa vergonha, às vezes, de oferecer os serviços, né? Parece que uma coisa assim, meio ofensiva. Ele quer ser contratado, ele quer que alguém chegue na porta dele, bata e contrate, né? Ele não quer oferecer o serviço dele. Exato. Eu já ouvi, eu perguntei uma vez numa live, falei assim, se eu falasse para você agora uma estratégia para você prospectar clientes, você faria ela agora? E um monte de gente falou assim, eu quero. Não quero saber se vocês querem a estratégia, eu quero dizer, você vai fazer a estratégia agora? Aí todo mundo ficou quieto, né? Aí eu falei assim, alguém tem coragem de falar por que não vai fazer? Aí algumas pessoas colocaram assim, porque eu não sei o que eu vou falar. Então, eu posso te dar a estratégia, mas você não vai fazer a estratégia de captação porque você não tem domínio técnico. Aí você não vai atrás, e aí a pessoa fica achando que, eu preciso que o cliente venha até mim. Mas, na verdade, você que não está conseguindo se divulgar, você que não está conseguindo se mostrar no mercado, porque você não sabe o que você tem que falar. Aí, recentemente, eu divulguei até gratuito mesmo lá nos meus stories, um script, umas 3 páginas dizendo que o cliente normalmente responde, o que a gente tem que falar, o que o cliente responde, o que a gente tem que falar. Justamente para eles entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, é um português normal, é um bate-papo, que a pessoa ela pode falar não, e tá tudo bem. O não significa que é não para você, não, eu não quero gastar esse dinheiro agora, não tenho interesse, e tá tudo bem. O serviço de conscientização foi feito. Isso aí. Agora, Leila, tu falou sobre essa questão, né, que tu, quando estava lá na prefeitura, chegou um momento que tu começava a ter um melhor faturamento com os serviços externos, né, do que dentro da prefeitura. E tu citou aí, por exemplo, ganhava lá 3 mil e pouco e tinha processo de 5 mil. Para o pessoal ter uma noção de grandeza, assim, para começar a trabalhar nessa área, qual é o valor aproximado, de que depende, enfim, para poder cobrar por esse serviço? Quanto é que a gente ganha para documentar um imóvel, para regularizar um imóvel? Tá, essa pergunta é bastante polêmica. E difícil. Sempre que eu respondo isso, nossa, vem um monte de gente amargurada falando, aqui na minha cidade, se cobrar R$1.000, o cliente não fecha. E aí eu tenho que ir lá falar, não é que se você cobrar R$1.000, o cliente não fecha. Você que não sabe identificar os seus valores, você que não sabe identificar os seus benefícios, deixa a pessoa fechar competir no mercado, né, com valores mais baixos. Mas primeira coisa que a pessoa tem que ter na cabeça é pesquisa de mercado. Obviamente que não adianta a gente comparar o preço de uma capital com uma cidade do interior. Não adianta, são custos diferentes, são taxas diferentes, são padrões de vida diferentes. Então, a primeira coisa, pesquisa de mercado. Depois que fez a pesquisa de mercado, e importante, essa pesquisa de mercado ela precisa ser feita com profissionais qualificados. Eu não vou me competir com o caneteiro, né? Canetinha lá não tem. Não, óbvio que não. Dentro da regularização, a gente tem alguns pontos que eu coloco dentro do meu método como diferencial, que é o nosso prestação de serviço único de valor, adaptando para o que o mercado usa, né? Que é a nossa expertise em reduzir ou até zerar alguns impostos, tanto na prefeitura como na Receita Federal. Leila, mas isso qualquer um faz. Não, pouquíssimas pessoas sabem fazer. E das que sabem fazer, a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que sabe fazer, mas faz com documentação falsa ou sem a documentação, preenche de qualquer jeito. É bem comum a gente ver casos que a gente abre o portal e a pessoa não tem a documentação correta e colocou qualquer informação lá só para zerar. Isso é muito perigoso. Então, quando eu chego para o cliente e explico para ele
que o meu produto custa valor X, mas que eu vou trazer para ele uma proporção, né? Eu vou trazer para ele um desconto de que o imposto que ele pagaria na receita seria de 70 mil, eu consigo zerar. Ele pagaria na prefeitura 8 mil, eu consigo trazer para 3 mil, por exemplo. Ele pede para me contratar. E aí, quando ele vai no escritório de fulano, Bertano e Ciclano, ele não escuta a mesma coisa. E quando ele chega no meu escritório, eu falo para ele, antes de falar meu preço, eu falo para ele, olha que legal, analisando aqui seus documentos, eu vi que na receita você deve 70 mil, mas de forma legal e com um contrato válido por 5 anos, o papel da casa consegue zerar para você. 70 mil a menos, se ele me pagar 20 mil, tá no lucro. Então, é saber se posicionar. Mas beleza, vamos falar de valores, como funcionam. A parte de prefeitura, falando de obra pronta. Quando a gente fala de obra nova, é outro orçamento, né? Porque a obra nova a gente tem que se responsabilizar por execução, sondagem, projeto estrutural, fundação, então é bem mais caro. Uma obra pronta, que é o que a gente tem na grande maioria no mercado e pensando mais na avaliação. Prefeitura, projeto, alvará de construção, certificado de conclusão de obras e a BITSE, eu falo para você que você pode começar a partir de R$3.000. Esse é o ideal. Ah, Leila, que eu não consigo. Ok, se planeje para você conseguir. Então, se planeje para você ter domínio, para você começar a se destacar no mercado, para você saber se comunicar da forma assertiva, se posicionar para que o cliente entenda que vale pelo menos R$3.000. Menos do que isso, não faz sentido. Claro, para quem está começando, qualquer valor vai fazer sentido. Eu sei, eu entendo. Até para dar experiência, né? É, sim. Até para ter experiência, eu entendo. Mas o empreendedor de verdade que vai criar um modelo de negócio, 1.500 na parte de alvará e 1.500 no habite, sendo que a gente tem que fazer um laudo de responsabilidade técnica pela obra pronta, é muito baixo. É muito baixo. Mas se a gente cobrar muito maior do que isso, para quem está começando, eu sei que vai vir um monte de hater aqui no podcast falar. Então, deixa eu acalmar. É bom que dá audiência. Deixa eu acalmar o coração do povo. Eu fiz um post, menino. Eu fiz um post falando assim, como faturar R$26.000 regularizando uma academia. Mas o que tinha de gente me xingando? Eu falei, gente, vocês leram academia? Não, eles acham que eles não leram. Nossa, cobrar esse valor nunca que faz. Gente, é uma academia, reunião de público. Quando a gente vai para a parte de bombeiro, é risco de médio para alto. É minha RT se aquele negócio pegar fogo, se alguém se machucar. Como que eu vou cobrar menos que R$20.000? Aí eu falei 26, nossa senhora, meu povo quase me condenou. Meu Deus. Mas voltando aqui. Depois, prefeitura, né? Eu falo que a gente tem 4 etapas na regularização. Então, a primeira é quando a gente vai fazer a parte de documentação da matrícula. Então, já existe essa matrícula? Não, está em contrato de compra e venda, vai precisar fazer uso capião, vai precisar fazer algum processo para regularizar a propriedade dessa matrícula. Então, se a gente estiver falando de um terreno de 200 até 300 metros quadrados, que seja 500, mas não uma esquina. Que a esquina também já fica mais difícil. A gente está falando de 3 a 4 mil reais para fazer a documentação, que provavelmente vai ter um advogado junto, e esse valor não inclui o advogado, e esse valor também não inclui as taxas. Então, estou falando dos meus honorários. Vou fazer um desdobro de lote, vou fazer uma retificação de medidas, vou fazer uma unificação, talvez. Então, a gente vai partir de uns 3 mil reais para fazer a documentação, para comprovar essa propriedade em matrícula. Aí, depois, comprovou a propriedade de matrícula, a gente vem para o segundo passo, que aí é a prefeitura. Aí, na prefeitura também, a partir de 3 mil reais, uma obra de 100, 120 metros quadrados, térreo. Sobrado já começa a ficar mais complexo também. E sem viela sanitária. Aí tem gente que fala assim, e se não obedecer os recuos, né? Se encostou no muro, se tá muito para frente, já vai aumentando a complexidade, vai aumentando o valor. Já tem que entrar no mais-valia ou na anistia, né? Que seja. São mais documentos que a gente precisa fazer, já esse valor vai subindo. Terceira etapa. Terminou a prefeitura, a gente vai para a Receita Federal, quando essa obra está pronta. E aí, na Receita Federal, que é o nosso grande triunfo, que é que a gente consegue trazer para o cliente o valor bem proporcional, assim, bem desproporcional, né? Que ele consegue enxergar financeiramente Exato. a economia. Esse é o ponto-chave da negociação. A gente sempre usa esse gatilho mental aqui na negociação, porque realmente o cliente é impressionante. O cliente quer contratar. Ele fala, nossa, não, já vamos fazer isso logo, não quero nem receber carta. E a gente fala assim, esse ano é o ano da galera de 2020. 2019 virou decadente, né? Então, todo mundo de 2020, agora esse ano tá com medo. Aí eu pergunto, quando que você fez a sua obra? Fiz em 2021. Então provavelmente esse ano, ano que vem, você já recebe a cartinha. A gente usa um provavelmente, né? E a própria Receita avisa no site, fala assim, você olha lá no site para você ver. Aí lá tá lá, 13 mil cartas emitidas para Minas Gerais. A pessoa fala, meu Deus, não, eu quero logo, eu preciso disso, né? Aí a Receita também ela é muito polêmica.
O que eu gosto de fazer? Para os meus alunos que estão começando, eu falo, cobra a partir de R$ 1.500 para fazer um processo completo, simples. Que é um processo que a gente tem os documentos que comprovam a decadência, não tem que calcular nenhum fator de ajuste, algo simples. Beleza. Mas, no mercado, a gente vê muitas pessoas cobrando porcentagem em cima do valor que consegue reduzir. E aí tá um ponto que eu gosto de sempre falar para eles, tomem cuidado. Imagina você indo lá pro seu Zé, que mora num bairro simples, que tem a casa dele há 50 anos, mora ele e a esposa, são aposentados, às vezes só ele é aposentado. Você vira para ele e fala assim, ó, para você documentar a sua casa, você vai precisar 3 mil, só comigo, 3 mil na prefeitura, 1.500 na receita e ainda 10% dos 70 mil que eu vou reduzir para você. O cara não vai fazer. Ele pode ter todo o desejo do mundo de fazer, ele vai falar com os filhos, mas ele não vai fazer, é uma pessoa simples. Então a gente tem que entender, essa porcentagem ela é coerente? Muito, muito coerente, porque o que a gente está fazendo é grandioso. Mas é para todo mundo? Cuidado. Às vezes você pode perder a negociação por conta de achar que essa porcentagem ela é obrigatória. Mas a gente gosta de aplicar 5%, 10%. Então eu já tive, por exemplo, um caso de uma casa de alto padrão, que na certidão de valor venal, que a gente sabe que tem um valor bem abaixo de mercado, ela estava 1,5 milhão. Você imagina pela Seduscom, né? Se no valor venal está 1,5 milhão, então nesse caso a gente cobrou R$ 7.500 para fazer a parte de receita, para reduzir 106 mil. Mas era uma casa de alto padrão. Então saiu de graça. Saiu de graça, é uma casa de alto padrão. A parte de prefeitura e parte de receita. Então, sempre a parte de receita eu falo, começa com 1.500 e vai aprendendo, vai evoluindo. Tem casos que só a Receita Federal dá para fazer por 30 mil, só receita. Se a pessoa perceber que ela ia pagar 100 e poucos mil, tu conseguir reduzir 100 e poucos mil, 30 ela paga sorrindo. Paga sorrindo, exatamente. E aí depois, por último, a última parte, né, a última etapa, é a parte de cartório, que a gente vai, de fato, fazer essa averbação, também pensando em um caso simples, que não vai ter instituição de condomínio, não tem incorporação, não tem registro, é um caso simples, a obra está lá pronta, 100 metros quadrados, a gente só vai lá e mandar averbar. Fez o protocolo para fazer a averbação, de R$ 1.000 a R$ 2.000, se for um cartório mais fácil, que tem uns cartórios que são meio encrenqueiros, a gente cobra uns R$ 2.000. Mas estou falando todos os casos simples. Dá para cobrar a partir desses valores? Sim. Então, uma regularização completa dá para fazer 15 mil com um único cliente. Mesmo que, um ponto muito interessante, o cliente não feche de uma vez. Então, ele vai fechar primeiro a prefeitura, depois ele faz o desdobro, depois ele faz a receita, e o cliente fica com você durante 1 ano, 1 ano e meio. Não tem problema. Não tem problema. Ele vai estar com você, você tem caixa recorrente. Isso também é muito bom. Agora, isso é bom para quem está olhando aqui, como tem muitos alunos nossos aqui, ver como você tem 2 oportunidades aqui muito boas. A primeira, né, como eu acabei de comentar aqui, você que está procurando um imóvel para avaliar, né, para credenciamento nos bancos e está se deparando aí com um monte de imóvel na tua cidade que não tem, então já é uma primeira oportunidade, oferecer já esse serviço, né? Como? Mostrando exatamente o que a gente conversou aqui, que olha, essa pessoa com esse imóvel dessa forma, ela não consegue fazer a transmissão para os herdeiros. Outra coisa também que é importante, hoje ela pode até não estar querendo vender esse imóvel, mas possivelmente um dia vai querer vender. Se a pessoa que for comprar for querer financiar, não consegue financiar. Então, você já tem essa primeira possibilidade. E depois que você já tiver credenciado nos bancos, você vai encontrar muitos casos, né, de pessoas que você vai receber lá do banco, né, a matrícula para você ir lá fazer a avaliação. Quando você chega lá, você percebe que geralmente houve um puxadinho, uma ampliação, então aí já é mais uma possibilidade de você oferecer esse serviço. Você vai lá fazer o laudo e faz conforme as diretrizes do banco em relação a isso, tá? Vai fazer a avaliação considerando a casa como ela está hoje, a não ser que realmente você perceba visivelmente que a construção está totalmente irregular, invadiu a calçada, sei lá. Então, lógico, nesse caso não, mas em geral você vai avaliar a casa como ela está. Só que você já pode chegar lá de forma marota, deixar um cartão de visita, ó, se precisar regularizar aqui a documentação, estou aqui à disposição, tá? Então, fica essa dica aí. Agora, Leila, agora eu vou fazer uma pergunta técnica agora, vou te botar contra a parede, brincadeira, que é simples. Pode vir. É simples. Fala um pouquinho assim, de forma bem resumida, para o pessoal entender, porque eu vejo muita gente que ela não entende o que é escritura, o que é matrícula. Então tem muita gente que fala assim para mim, Murilo, eu consegui aqui um imóvel que tem só contrato de compra e venda, serve? Não, esse aqui tem escritura. Ou eles falam, tem só registro. Faz um resuminho disso aí. O que é, qual é a documentação do imóvel definitiva? O que é uma escritura? Sim, spoiler.
No meu módulo tem, e eu mostro os documentos, hein? Quem é da pós tem que assistir, porque dei meu nome lá. Pessoal, as pessoas confundem muito, né? A gente tem... Vou colocar 4 documentos. Vou começar pelo IPTU. Às vezes a gente fala para o cliente assim, você tem um documento que comprova que ele é seu, aí a pessoa te manda o IPTU. É mais raro, mas tem. Não, IPTU não comprova a propriedade. Na grande maioria das prefeituras, a gente consegue chegar lá e trocar o nome do IPTU, eles não pedem comprovação de nada. Então, não é documento que comprova a propriedade. Mas beleza, vamos imaginar aqui que eu e o Murilo, a gente está fazendo uma negociação e eu acabei de comprar um terreno do Murilo. O mais comum é o contratinho de compra e venda ali, aquele feito na... Exato. Feito na mão. Aí a pessoa fala o quê? Registrei lá no cartório. O que significa que ela fez? Ela só foi lá, autenticou a assinatura. Só isso, pagou R$15. Não tem validade nenhuma. Inclusive, se sua casa está sem cuidado, não tem validade nenhuma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, ele precisa ser escriturado. Então, vai lá no cartório de registro de imóveis, vai ter um tabelião, vai ser feito um tabelionato, vai precisar fazer uma escritura pública. O que significa? É um documento oficial que diz que houve uma negociação. E lá vai estar escrito se foi financiado, se foi pago à vista, tudo que a gente acordou nessa negociação vai estar escrita nessa escritura pública. Essa escritura comprova a propriedade? Ainda não. Essa escritura comprova só que houve uma negociação. Então, em piores casos, essa escritura ela até vai te ajudar na justiça a comprovar que houve uma negociação e que pode ser que esse terreno seja seu. Então, talvez você tenha uma posse, mas não propriedade. E só um detalhe aqui, Leila, só dando fazendo um adendo aqui, por que o nome é escritura pública? Porque é um documento público. Então, em tese, para que ele vai servir? Para fazer o seguinte, para poder todo mundo, a sociedade, saber que aquela negociação está acontecendo. Porque se porventura, vamos supor, eu, Murilo, que estou vendendo um imóvel para a Leila, estou devendo para o Estado, né, para o município, eles podem naquele momento chegar, opa, peraí, não, esse imóvel aqui, ele está... com algum próprio, tá dado em garantia, algum negócio, alguma coisa desse tipo, tá? Então, é isso. Sim, e é muito importante fazer esse documento e as pessoas acabam deixando só o contrato autenticado lá, achando que tem algum documento. Beleza, fez o contrato, escriturou ele, fez a escritura, imediatamente você já precisa fazer no cartório de registro de imóveis, então a gente estava no cartório de notas, agora a gente foi para o cartório de registro de imóveis e fazer a matrícula. Essa matrícula desse lote, provavelmente ela já vai existir, então o que vai fazer? Um registro de propriedade. Aí vai passar e vai estar lá escrito, né? Proprietário Murilo Reis vendeu para Leila Brito. Agora sim aquela matrícula diz que eu tenho uma propriedade. E para sempre vai estar vinculado que eu comprei de você e que você vendeu para mim. Aí com esse documento eu consigo seguir para todas as etapas para fazer a documentação da obra e se eu for construir ou se ela estiver pronta, né? Entendi. Agora, Leila, uma outra pergunta que eu ia te fazer era o seguinte. Por que na tua visão... que ainda tem tanto imóvel sem regularização no Brasil? Essa pergunta é difícil, né? Porque... Tá, eu vou falar 2 lados. Eu vou falar o lado do proprietário e vou falar o lado do profissional técnico. Certo. O lado do proprietário. Nós temos uma legislação muito nova. Então, é cultural as pessoas acreditarem que elas não precisam documentar. Muitas até sabem que existe a legislação, mas nunca deu nada para ninguém. Então, a gente tem uma legislação que diz que as prefeituras precisam ter leis, códigos de obras a partir de 2001. E muitas prefeituras ainda não têm. Tem algumas prefeituras do interior, prefeituras mais de cidades menores, que a gente vai lá, elas não têm lei nenhuma com relação à obra, infraestrutura, nada. Então, as pessoas nem são cobradas. Aí ela vê, meu avô fez, meu tio fez, meu pai fez, por que eu vou documentar? Para pagar mais para o governo? Eles respondem muito isso pra gente, né? Para dar mais dinheiro pro governo, pro governo ficar fiscalizando o que é meu. Se eu não faço documentação nenhuma, eu construo 100% do terreno. Posso fazer qualquer coisa aqui no terreno. Então, eles não veem vantagem, isso é cultural. Agora, olhando pro profissional. O profissional... Eita, que eu não paro de mexer nisso aqui. O profissional, ele tem medo, ele tem muita insegurança, ele tem falta de conhecimento técnico, ele acha que é muito burocrático. E aí, quando ele vê que existem vários caminhos que precisam ser seguidos, que ele desconhece porque a faculdade não ensinou, ele opta por fazer a obra de forma irregular. Então, é muito, mas muito comum a gente ver engenheiros, arquitetos, que possuem o CREA e o CAL, fazendo obra sem alvará de construção. Mas isso a faculdade não ensinou pra gente, né? Eu acho que era uma coisa muito básica, devia ter em alguma disciplina, falou assim, olha,
que você tem que fazer quando vai começar uma construção nova? Tem que fazer isso, e muitas vezes não tem, né? Quando tem é bem superficial, não fala muito aprofundado e deixa essa ideia de que é muito burocrático, é muito difícil. Não, não é burocrático, não é difícil. Na verdade, o difícil a gente tem que ler. E aí, o povo tem preguiça, né? Ah, demais. Tem que ler a lei, tem que ler o código de obras e entender o que está dizendo lá. 1,5 metro de recuo do lado direito. Aí você vai lá e põe no projeto 1,5 metro de recuo do lado direito. 5 metros de recuo frontal. Aí você põe 5 metros de recuo frontal. O povo tem preguiça de ler e é um linguajar tecnicamente, assim, até que simples. Para quem sabe construir um prédio, a pessoa tem medo de documentar uma obra, né? É mais por isso mesmo. A faculdade não ensinou e eles têm segurança. É isso mesmo, pessoal. Então, veja só, isso que a Leila comentou aqui é muito importante, tá? É do brasileiro não gostar de ler, assim, inclusive, às vezes até a gente precisa fazer uma meia-culpa, né? Porque, tipo assim, quem foi que já leu o manual, por exemplo, do seu aparelho celular ou do seu carro? Muita gente não lê mesmo. E, obviamente, que, como a Leila falou, né? Na nossa área, muita gente vai precisar ler um pouco de legislação, sim. Ler um edital, né, no meu caso aqui, sim, porque, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que, às vezes, já estão até credenciadas nos bancos e fica perguntando coisa que está escrito no edital, né? Então, a pessoa não lê. E, muitas vezes, quando ela não lê, ela está sujeita, né, a cometer erros, né? No caso do processo da Leila aqui, ou no nosso caso aqui das avaliações de imóveis, né, também fazer algo em descumprimento. Por exemplo, agora está no momento em que várias pessoas estão se credenciando na Caixa, e aí a Caixa manda lá os cadernos de orientação técnica, olha, te vira aí. E muita gente não parou ainda para ler, para poder conhecer essas normativas. Bem, pessoal, mas então queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui para mais esse episódio, agradecer aqui a Leila e deixar para ela se despedir. Leila, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo a São Luís, sei que se o clima estiver bom, você vai brincar um pouquinho no carnaval ou vai nos lençóis. O carnaval tá me chamando, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, né? Não só essa, sempre é uma honra estar com você, meu parceiro, amigo. Obrigada, galera, aí pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho com a minha história aqui, com um pouquinho de técnica também. Sejam todos muito bem-vindos também ao meu perfil, ao meu canal. Mostro lá diariamente como é viver de verdade da regularização. Não é fácil, empreender realmente é difícil, é desafiante, mas como eu disse no começo do podcast, né, um valor principal para mim é ter a minha liberdade financeira, é ter a minha liberdade de tempo, é ter a minha liberdade geográfica, é poder em plena quarta-feira viajar e vir aqui para São Luís, ser recebida por esses queridos aqui para gravar módulos, sabendo que a minha empresa está funcionando normal, que o pessoal está trabalhando, conseguindo captar cliente, conseguindo fechar e não precisa de mim, que eu construí realmente uma empresa que funciona sem eu estar 100% presente. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês e incentivo demais vocês começarem também a inserir na empresa de vocês, na hora de fazer a avaliação, a regularização de obras e imóveis. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!